Olá pessoal, hoje vamos falar de uma realidade difícil que tem atingido diretamente o homem do campo. Os prejuízos que o agricultor enfrenta na roça estão em níveis preocupantes e a situação está cada vez mais insustentável. Nesse vídeo, vamos abordar 4 temas que ilustram como o produtor rural está sendo prejudicado e como isto afeta toda a cadeia produtiva. Por que é que vocês dizem que está barato as coisas? Porque vocês não investem em roça. Vocês não investem em roça, vocês não trabalham, vocês não sabem quanto é que custa um saco de adubo. Aí você vai dizer, tá barato, tá. Para você tá que você não trabalha, você não gasta, tá entendendo? Aí pessoal, o que está acontecendo aqui na região de João Dourado? 17 mil sacos de cebola, tudo fazendo esse movimento aqui, ó. 17 mil sacos. Aqui, ó o que tá fazendo. Ó, perdição, cebola tudo boa. Atualmente, um dos maiores problemas enfrentados pelos produtores é a perda de mercadoria diretamente nas lavouras. Produtos como cebola, tomate, repolho, abobrinha e até o caju estão sendo deixados para trás. O motivo? O preço pago ao produtor não compensa os custos de colheita e transporte. Para muitos agricultores, pagar por toda a operação da colheita e levar a mercadoria até o mercado acaba sendo mais caro do que simplesmente deixar os produtos apodrecerem no campo. Isto resulta em toneladas de alimentos desperdiçados, enquanto o produtor, que já investiu tempo e dinheiro no cultivo, fica de mãos vazias e muitos ainda com dívidas. Olha aí, ó. Quem quiser cebola, é só falar comigo que manda a localização. Aí, ó. Que o tomate no mercado é caro e para você tá barato. O que acontece é que esse pessoal aí no mercado, eles são o vendedor final, certo? Aí o que acontece? O lucro deles em cima, geralmente, é de 100%, entendeu? 100% de lucro. Tipo, eu vou dar um exemplo aí. Compra a caixa aí de 20, vamos dizer, 20 reais no Ceasa, a caixa que vem com 20 quilos. Aí vai lá, coloca 5 reais o quilo, aí vai lucrar o quê? Vai lucrar 100 reais em cima, entendeu? Tira 20, lucrou 80 reais por caixa, pensa. Cebola entre 80 centavos a R$1. Pressão, né? O que muito leigo não entende é que isso não há um agricultor que lucra. É prejuízo na certa. Os agricultores estão jogando cebola fora. E é isso, gente. Não tem preço. É triste ver isso. Aí tem uns que, o agro tem que acabar. Meu Deus, gente, vocês não param para pensar, né? Gente que pensa assim, não tem cérebro. Tudo o que vocês comem, o que vocês vestem, tudo vem do agro. O agro ainda sustenta esse país. Então parem de desejar o mal para a gente do agro. Sabem aquele ditado que tudo que a gente planta na terra a gente colhe para a vida? Não vale só pro agro não, tá? É para todos os nossos atos. Eu só espero que melhorem. Só tomou prejuízo de mamão. E o que tem que fazer é isso aí, ó. Não tem o que fazer mais não. Ó, caixa. Mas não tem como mais não. Ó. O que tem que fazer é só isso. Olha a promoção hoje, olha a qualidade. Filma dele. R$5. Sim. E se quiser mais barato, tem aqui de graça. Olha. Ei, de graça. Olha. De graça, para quem quiser levar, de graça. Bora, Maria. Aqui, pessoal, o que acontece quando o comércio local deixa de comprar de um produtor rural e vai comprar de outra cidade, sem necessidade, que a gente consegue estar produzindo. Olha, esse aqui é só um dos canteiros que eu perdi. Vocês não têm noção o tanto de perda que é, o tanto que a semente hoje está cara. Aí, moçada, recebi uma notícia aqui que não tá compensando apanhar, moçada. Vocês verem, olha o porte do tomate, olha esse tomate aqui. Não tem um defeito, não tem nada. Graúdo, pode falar que esse tomate é um tomate graúdo, ó. Vocês verem, não vai apanhar mais. Não tá compensando levar, porque o caixa carreta fica 10 reais. Esse tomate sendo vendido a 10 reais. Como é que põe? O preço da abobrinha em algumas regiões do Brasil está baixo, devido ao excesso de produção. É a lei da oferta e procura. Muita oferta no mercado, abaixo o preço. É, meus amigos, agora deu um vídeo bom, viu? Inacreditável, gente. Essa cebola que a gente tá jogando aqui, ela tá pro comércio, ela não tá ruim não, viu? Apenas o patrão disse, eu vou jogar fora porque não compensa mandar pro sul não. Tá entendendo? Olha, de R$20, galera.
uma caixa dessa, né? Hoje a gente catemos 10 caixinhas, né? Eu e o Babão e a vizinha, nós catemos ela aqui, ó, tá ela por prova. E o cara, olha, vender a 20 reais, não disseram que ia melhorar? Olha, de 20 reais, galera, uma caixa dessa, né? Aqui é o Brasil que o povo queria que acontecesse, ó. Olha, não era o Brasil que vocês queriam? As coisas baratas, né? O povo sem dinheiro e mercadoria, ó, se perdendo na roça por falta de quê? Que não tem preço, ó. Esse era o Brasil que vocês queriam, né? Ó, não era? Olha, olha. Tinha um caminhão de manga agendado hoje para colher daí para cá, ó. Subindo aí, ó, para lá. O cara cancelou. Hoje é sexta-feira. Colhi daqui para lá e deu BO. O cara é bem capaz que vai pedir rebaixamento no preço. Pagou 80% da carga e vai pedir rebaixamento no preço, que o preço arriou, e aí eles mandam o BO pra gente. Somado a isso, eu disse que a manga tava miúda naquele ponto lá em cima, lá, ó. Manga muito boa de cor, muito boa de popa, mas tava miúda. Somado a isso, tem isso também. Hoje colheu um caminhão de manga aqui, o cara cancelou, botou pra segunda-feira. Aí, ó, tá aí a manga aí, ó, tá vendo? Você pode ver que aqui tem manga, aqui já não tem, ó, que foi colhido. Daqui até lá em cima foi colhido. Aí eu vendi de 1,20 o quilo, aqui não consegui vender de preço nenhum. É mole o negócio desse aí? É bem capaz que ele adiou de hoje de sexta-feira para segunda-feira. Segunda-feira vai chegar aqui a R$1 o quilo. Tem uma cebola muito boa, só faz pena, pessoal, aqui, porque tá menos de 20 reais para vender um saco de cebola roxa. A roxa, que a roxa é mais cara, né? Fora a branca. Aí faz pena, pessoal, por causa que uma mercadoria dessa aqui, quando ele tirar a despesa do campo, a despesa da passadeira, que é para passar a cebola, e a despesa de nós trabalhador, não vai dar nem para pagar essas contas. Outro cenário triste é o que está acontecendo com a pecuária leiteira. O preço do leite pago ao produtor continua muito baixo, enquanto os custos com ração e insumos para manter a produção só aumentam. Muitos produtores de leite no Brasil estão se vendo forçados a desistir da atividade. É comum vermos fazendeiros vendendo suas vacas e migrando para outras atividades. Esta situação é lamentável, pois o país está perdendo produtores que dedicaram a vida à criação de gado leiteiro, e muitas famílias que dependem dessa renda ficam sem perspectivas. Comprei essa Nuvia a 2.000, há 2 anos atrás, e estou vendendo essa agora a 2.300, 2 anos depois. O que você me fala, galera? Será que o preço caiu muito ou não? Olha só o estilo delas aí, galera. Nós tá com 2 anos aqui engordando elas, comendo capim, né? Sal mineral do bom, gastando com remédio com ela todo ano. E agora eu vou matar elas aí, vendendo a média de 2.300, tá vindo no máximo. Vai ser no peso, né? Mata lá no matador. No ano que eu comprei ela tava 2.000, uma bezerra. Aí, moçada, vou dar no vídeo aí. Aí, moçada, achei que nunca ia dizer isso não, mas infelizmente o trem acabou mesmo. Vamos tirar aqui o restinho de composto para eles entregar. Vaca. Olha. Dá até eco. Acabou. Antigamente aqui a gente tirava mais ou menos nesse local aqui que vocês estão vendo aqui, ó. 150 litros de leite todo santo dia era tirado nesse local aqui que vocês estão vendo. Hoje em dia não tem mais como fazer isso, acabou. Acabou por quê? Porque tudo se desvalorizou. Se uma vaca no rebanho antigamente era 7.000, 8.000 reais, hoje em dia ela não está valendo nem 4. Com a mesma produção não vale mais nem 4. Ainda vai ter gente hipócrita aí falando que eu estou falando de governo, no momento algum estou citando governo. Não estou falando nem de A, nem de fulano de A, nem fulano de B. Estou falando aqui a realidade. A realidade é que hoje em dia não tem mais criador, né? Cara que produz leite como antigamente. Antigamente tinha muita gente, toda esquina que se chegava, tinha um cara agora começando no ramo das vacas, porque compensava muito. Você ganhava dinheiro. Hoje em dia você perde. Se você está com vaca, você está perdendo dinheiro. Você só tira de um canto para repor em outro. O dinheiro só passa pela sua mão, porque é ração cara, remédio tá tudo caro, leite desvalorizando cada vez mais, e é isso aí, a gente parou por conta disso aí. Ó. Além do baixo retorno financeiro, o agricultor enfrenta constante ameaça de pragas e também do clima, que nem sempre ajuda. Enchentes, secas, granizo, tudo isso pode arruinar uma colheita em questão de horas. E para piorar, a gestão governamental frequentemente impõe obstáculos para o produtor rural, seja com políticas que não favorecem o campo, seja com a falta de apoio para que o agricultor possa enfrentar esses desafios.
A combinação desses fatores torna a atividade rural ainda mais arriscada e muitas vezes insustentável. Quando eu vejo isso aí, me corta o coração, ó. O rapaz está cortando a roça de Manga Palmer porque faltou água. O governo cortou a dupla tarifação que ele tinha e ele não aguentou pagar a conta de energia porque ficou muito cara. Tá derrubando a roça de Manga Palmer aí, ó. Isso aqui aconteceu comigo aí, ó. Aqui. Eu tive que botar a placa por causa disso aí, ó. Senão eu tinha que fazer isso aí na minha roça, deixar morrer de sede, ó. O governo, dia primeiro, cortou minha energia de dupla tarifação, aí eu tive que me virar. Aí, ó, o que aconteceu com ele aí, ó. Vou mostrar pra vocês que verdureira também tem prejuízo, hein, gente? Ó. Couve-flor, ó. O que acontece com couve-flor? Tá vendo? Apodreceu, ó. Tá dando bastante aqui agora, devido ao calor. Esquentou muito na nossa região aqui, essa semana. Aí como moe aqui, para um pouco de água aqui em cima, ele apodrece, ó. 2 abobrinha, filé. Foi pro mercado, voltou pra trás, ó. Ó o caminhão ali, ó. 700 caixas de abobrinha. Top, ó. Vai ser jogado tudo fora. Aí, pessoal, prejuízo, hein? Na lavoura aqui, hein? Você tá doido, olha só. Quantos caixas você perdeu? Quase 300. Você tá doido. O desperdício não acontece só nas lavouras. Nos centros de distribuição, como nos Ceasas, toneladas de frutas e verduras estão sendo jogadas fora. Mesmo com os preços baixos, o poder aquisitivo da população está tão comprometido que muitos consumidores não conseguem comprar esses produtos. Além disso, a cadeia produtiva é complexa e cheia de atravessadores e burocracias que dificultam o acesso direto do produtor aos supermercados e varejistas. Muitos alimentos que não conseguem ser vendidos são devolvidos ao produtor, que acaba com mais prejuízo acumulado e sem alternativas para escoar a sua produção. Ai, que vida! Ai! Ah! Falar o quê? O importante é sorrir. Ceasa Goiânia, olha o mercado para tomate. Olha o desperdício aí. Olha aí, faz dó, ó. 15 de outubro. Mas olha a quantidade de pimentão sacudido fora, galera. É muito pimentão mesmo. Chuchu jogado fora. Bonzinho. Aproveitar aí. Olha aí. É ao vivo isso, é ao vivo e a cores aí, ó. Olha o quiabo aí, ó. Hoje é 21. Terça-feira. Olha o quiabal aí. Meu Deus do céu. Tomate filé no lixo do Ceasa. Aí, ó, chuchu, batata. Aí, ó, mais de 500 kg de chuchu, geló. Olha aí, pessoal, uma das cenas que mais você vê aqui no Ceasa essa semana é essa daí, ó. O pessoal jogando tomate fora. Mas por que eles estão jogando? Porque o preço tá muito baixo mesmo. Aí... As manga boa aqui, ó. Vou até ajudar a moça aqui, ó. Manga boa. Qualquer uma pessoa pode chegar aqui e pegar. Esses prejuízos afetam diretamente a vida do homem do campo e toda a cadeia alimentar. É uma situação que pede atenção urgente para que o produtor rural receba o apoio necessário e a valorização que merece. Se você gostou desse vídeo e se importa com esta realidade, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. Vamos junto dar voz ao homem do campo e buscar soluções para essa situação. Obrigado por assistir e até a próxima. Agora aqui é uma tristeza, pessoal. Olha só. Tô aqui nesse campinho de melancia do meu tio. Olha o tanto de melancia que tá se perdendo, pessoal. Essa melancia aqui, ele não conseguiu vender por conta que elas não cresceram muito, né? Não deu uma boa produção. Deu muito, mas não cresceu muito. Aí acaba que ele não conseguiu vender. Agora olha a qualidade da melancia, pessoal. Uma melancia boa dessa. Me diga aí, deixa aí nos comentários quanto é que custaria uma melancia dessa aí na sua região.